Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, Assembleia de Deus, aqui na cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Somos do Ministério de Madureira, ligados ao campo de Goiatuba. Nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio as minhas saudações. E o intuito desse vídeo, essa videoaula, é comentar as lições bíblicas da escola dominical da editora Betel. Nós vamos estudar a lição de jovens, conectar mais jovens. E neste trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2022, estamos estudando as cartas pastorais, ou seja, as cartas que o apóstolo Paulo enviou a Timóteo e a Tito, que eram seus filhos na fé e que pastoreavam igrejas. Paulo, através dessas cartas, estava instruindo esses pastores em como lidar com a obra de Deus, como lidar com a igreja. Hoje a lição de número 5, exercendo o ministério. Então nós vamos falar sobre esse título. Antes, vamos orar e depois vamos iniciar a nossa aula. Senhor nosso Deus e Pai, te dou graças por sua bondade, por sua misericórdia. Te dou graças pela tecnologia que nos permite ir a lugares que os nossos pés não poderiam nos levar. Atingir regiões distantes. E isso tem proporcionado o avanço do Evangelho. Abençoa, Deus, esta aula que será ministrada, mesmo que online. Que a sua palavra possa penetrar os corações, que o teu Espírito possa falar melhor a cada um de nós, nos edificando, nos ensinando a tua palavra. E que possamos, ó Deus, dar bons frutos, mediante a semente que será semeada, que é a tua palavra. Abençoa os professores, os alunos, todos quantos vão assistir essa aula, e que ela possa servir de diretriz para aqueles que vão ministrá-la. No nome de Jesus, amém. Então, meus amados, vamos aí para a nossa aula. Nós vamos então começar aí a nossa aula. As cartas pastorais, lição de número 5, exercendo o ministério. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 9. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O nosso versículo base, 1 Timóteo capítulo 4, verso 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. As pessoas precisam ver o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Nós não podemos ficar do mesmo tamanho, nós não podemos ficar da mesma estatura. Aliás, a Bíblia recomenda, que a gente cresça até atingir a estatura de varão perfeito. Ainda mais como obreiros, precisamos atingir essa estatura. A verdade aplicada da nossa lição: o ministério recebido de Deus precisa ser exercido com excelência e responsabilidade. O ministério recebido de Deus precisa ser exercido com excelência e responsabilidade. Algumas advertências acerca da forma como o obreiro, o ministro, precisa agir. Há uma recomendação lá em Jeremias, capítulo 48, verso 10, a parte
A do versículo, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Lá em Lucas 12, 47, palavras do Senhor Jesus: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Eu também me lembro aqui da parábola chamada Parábola dos Talentos, Mateus capítulo 25. 3 homens recebem do seu senhor talentos para que eles trabalhem esses talentos e apresentem posteriormente resultado. E um desses homens pegou o talento e enterrou, e não o multiplicou. E esse homem foi repreendido severamente pelo seu senhor. Então, meus amados irmãos, precisamos fazer a obra do Senhor com excelência. A introdução da nossa aula: nós fomos salvos para servir a Deus e ao próximo. Na vida cristã, não há espaço para individualismo, egoísmo, o time do eu sozinho. Não. Não existe o eu, e sim o nós, o uns aos outros. Nós vivemos uma geração de cristãos egoístas, centrados em si mesmos. E usando uma palavra do filósofo, do professor, do palestrante Mário Sérgio Cortella, pessoas ensimesmadas, né? Pessoas que pensam apenas em si. Mas isso não pode existir na igreja, isso não pode existir principalmente por parte dos ministros, por parte dos obreiros. Cada um de nós deve empregar o que recebeu do Senhor diligentemente em favor da sua obra. Tudo o que formos fazer para Deus deve ser feito com excelência. Aliás, isso é uma recomendação do apóstolo Paulo, né? Tudo quanto fordes fazer aos homens, fazei como se fosse para Deus. O que é ministério? 2 palavras gregas nos direcionam para entender o que é o ministério. A primeira palavra mais usual, mais comum, é a palavra diaconia. Diaconia é o serviço comum, mas é também o serviço religioso, o serviço espiritual. Por exemplo, diaconia fala do serviço doméstico. Um exemplo é Marta. Jesus foi a Betânia, a casa de Lázaro, Marta e Maria, e Marta estava ocupada com muitos serviços. Olha o que diz Lucas 10, 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, a palavra aqui é diaconia. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E a palavra também tem o seu sentido religioso, seu sentido espiritual. Atos capítulo 6 e o verso 4. Os discípulos respondendo à multidão que queria que eles assistissem ou servissem às mesas. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Palavra aqui também, diaconia. Então, meus amados irmãos, a diaconia é um serviço comum, serviço de casa, um serviço, digamos, o trabalho comum, mas também se refere a algo que fazemos na obra do Senhor. A segunda palavra é leiturgia, que é usada para ministérios sacros, né? para ministros, no caso, sacerdotes, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas. Um exemplo do uso dessa palavra está em Lucas 1:23, falando acerca de Zacarias, que era sacerdote e estava servindo no templo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, leiturgia, voltou para sua casa. Ou seja, ele estava exercendo o seu ministério sacerdotal ali no templo. O Novo Testamento, ele conceitua o ministério como um ofício, uma função exercida debaixo da chamada, capacitação e orientação de Deus. O verdadeiro ministério nunca é a parte de Deus. Há homens que se fazem ministros. Estes não obtêm sucesso. Podem até ganhar fama, status, dinheiro, mas eles não foram verdadeiramente chamados pelo Senhor.
E a sua obra, naquele dia, será queimada como a palha, o feno e a madeira. Então, o ministério parte da chamada divina. Deus chama, Deus capacita e Deus orienta. O ministério cristão é a mais difícil das carreiras. Não é fácil ser obreiro. Mas nenhuma carreira, nenhum, digamos, ofício é tão compensatório como ele. Os seus resultados reverberarão pela eternidade. O ministro do Evangelho é um representante direto de Deus neste planeta. O ministro, o obreiro, é antes de tudo um servo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Romanos 1:1. Paulo, servo, ou seja, doulos, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o ministro, ele é um servo de Cristo. Ele é um servo da igreja. Mas ele também é um vocacionado por Deus para esse trabalho. O ministro não está no topo da pirâmide, e sim na base. Ele é servo de todos. Jesus, em João capítulo 13, quando ele lava os pés dos discípulos e enxuga, ele diz assim, que ele, sendo maior, os lavou os pés, e que os discípulos deveriam fazer isso. Felizmente, muitas pessoas acham que o obreiro está no topo da pirâmide. Não, meus senhores, não, minhas senhoras. O obreiro está na base. O ministro está na base, porque ele é o servo de todos. O ministro existe para servir a igreja, e não o contrário. A igreja não existe para servir o ministro. Ministérios específicos, ou dons ministeriais. Nós lemos sobre isso lá em Efésios, capítulo 4, verso 11 e o verso 12. E os ministérios que Cristo deu à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses obreiros específicos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são dados à igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, a capacitação dos santos, dos crentes. Esses ministérios são funções estabelecidas por Cristo, usando homens vocacionados para ministrarem sobre o seu povo. Então, esses ministérios aqui são ministérios específicos. São mais do que ministérios. São dons ministeriais que são usados por Deus, que são usados por Cristo para a edificação do seu povo, capacitação do seu povo, para a execução da obra de Deus. Esses homens trabalham para edificar os santos, ou seja, capacitá-los para o trabalho cristão. O cristão, ele gera a ovelha. E o obreiro, o ministro, o que tem o dom de Cristo, vai cuidar dessa ovelha. O ministério é uma prerrogativa divina. É Deus quem chama. Hoje, infelizmente, nós temos visto muitos se chamarem, muitos serem chamados pelo homem. E esses, mais dia menos dia, desistem, porque não há respaldo divino na sua chamada. Mas aquele que é chamado pelo Senhor, aquele que é vocacionado pelo Senhor, ele vai até o fim. Ele termina a carreira. Ele guarda a fé. Existe diversidade de ministérios. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem esses ministérios específicos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas existem outros ministérios. Ministério de oração, o ministério do louvor, do servir, o ministério de aconselhamento. Há diversidade de ministérios. E todos eles são necessários na obra do Senhor. Professores que são voltados para a área infantil, para ensinar crianças. Pessoas vocacionadas para o trabalho com casais, com famílias. São ministérios. O ministro deve se preparar para exercer o ministério que recebeu. O ministro deve se preparar para exercer o ministério que recebeu. Deus chama, Deus capacita.
Deus orienta, mas o ministro também deve fazer a sua parte, se preparar para exercer o ministério com excelência. As responsabilidades no ministério. Tem gente que vê o ministério como uma carreira. Ele não foi bem sucedido na vida profissional e então ele tenta ser um obreiro. E isso não dá certo. Todo o ofício que desempenhamos envolve grandes responsabilidades. Por exemplo, se nas grandes corporações exige-se o mais alto grau de conhecimento, de competência, de capacidade, de habilidade, imagine no âmbito ministerial. Deus exige que nós, seus ministros, seus obreiros, estejamos preparados para toda boa obra. Muitos equivocadamente acham que ministério é emprego, é status, é glamour. Não é isso. O ministério é árduo, é trabalhoso, é compensador, mas não é glamuroso como muitos acham que é. Primando pelo processo ensino-aprendizado. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 4,13, ele vai dizer assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então vamos analisar essas recomendações de Paulo. Persiste em ler, exortar e ensinar. E quando Paulo ele escreve isso a Timóteo, persiste em ler, me vem à mente um personagem do Antigo Testamento, Esdras. Esdras é chamado, de o segundo Moisés. Tal foi a sua importância para o povo de Deus. Moisés foi o legislador, aquele que escreveu os primeiros livros da Bíblia, deu a lei ao povo. E Esdras é o homem que organiza o cânon das Escrituras, que revitaliza o culto. E olha o que se diz de Esdras. Esdras capítulo 7, o verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor. E para cumpri-la. Não basta você apenas buscar, não basta você apenas conhecer. Você precisa cumprir. E ele foi além. Ele buscou, ele cumpriu, para ensinar em Israel os seus estatutos, seus juízos. Que nós tenhamos obreiros, que nós tenhamos ministros com o coração de Esdras. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então persiste em ler. A leitura é a principal fonte de conhecimento. Hoje, com o fácil acesso a qualquer tipo de literatura, ficou ainda muito mais fácil você adquirir conhecimento. A leitura deve fazer parte da vida de todo aquele que ensina, de todo obreiro, de todo ministro. A Bíblia deve ser a sua principal leitura. A Bíblia deve ser o livro de cabeceira do obreiro, do ministro. O ministro ele deve ter um bom conhecimento bíblico, ele tem que conhecer a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, ele precisa saber localizar ali os textos, a história bíblica, o plano, as dispensações. Mas ele precisa também ter um bom conhecimento teológico, ali das doutrinas. E ele também precisa ter um bom conhecimento secular. O obreiro precisa investir no conhecimento. Tem muita gente que investe em outras coisas, mas não no conhecimento. Então, se você é obreiro, se você é ministro, invista no conhecimento da palavra de Deus. Invista no conhecimento teológico. Isso vai ser bênção na sua vida, no seu ministério e para aqueles que te ouvem ou para aqueles que são liderados, apacentados por você. O bom obreiro, o bom ministro, ele tem uma biblioteca. Paulo estava preso. Aí o que ele escreve a Timóteo? 2 Timóteo 4,13. Quando vieres,
Traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo estava preso, mas não desprezava a leitura. Não desprezava o aprendizado. Tem gente que usa de muleta, né? Que o Espírito Santo vai ensinar. Só que na verdade a Bíblia não diz que o Espírito Santo vai ensinar. Eles até citam errado. O Espírito Santo vos fará lembrar. Então, para lembrar, você tem que ter aprendido. Pouca leitura faz ministros rasos e enfadonhos. Tem obreiro que sempre prega a mesma mensagem, ele não tem algo mais para oferecer à igreja. E aí ele se torna enfadonho. Tem até pessoas que, infelizmente, quando elas recebem a oportunidade, você já sabe o que é que elas vão dizer. Por quê? Porque elas têm pouca leitura. Não é que elas sejam analfabetas, não. Elas não leem. Elas são preguiçosas. E aí são pessoas rasas, pessoas superficiais. Coisa boa é você ouvir alguém profundo nas escrituras. A pessoa que te deixa boquiaberto quando ela ensina a palavra de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12, o verso 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Você só pode ensinar se você aprendeu. Muitos leem apenas para preparar sermão. Isso é um grande erro, irmãos. Tem gente que passa a semana inteira sem ler a Bíblia, mas no domingo ele vai lá buscar informações para pregar, preparar o seu sermão para ser pregado. Não use a Bíblia apenas como uma fonte para pregar sermões. Pelo contrário, use a Bíblia como alimento da sua alma. Use a Bíblia como refrigério da sua alma. Use a Bíblia como uma bússola que orienta os seus passos. Use a Bíblia como luz para dissipar as trevas da sua vida, dos seus caminhos. Isso aqui é dado de pesquisas sérias. A maioria dos brasileiros não chegam a ler um livro por ano. É lastimável, é lamentável que tenhamos tão poucos leitores no Brasil. Livrarias estão fechando. Por quê? As pessoas não leem. Mas Paulo continua dizendo, persiste em ler e em exortar. As pessoas entendem de forma equivocada a palavra exortar. Elas acham que exortar é passar um sermão, dar um sabão no outro, chamar a atenção. Não, senhores. Exortar é você consolar alguém, é auxiliar essa pessoa, ajudar, instruir. Isso é exortar. Então, exortar tem a ver com você estar ao lado de alguém, ajudando essa pessoa, consolando, instruindo, orientando. Isso é exortar. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte-as com toda a longanimidade e doutrina. Então tá aqui, exorte-as com toda a longanimidade e doutrina. Persiste em ler, exortar e ensinar. O que é ensinar? Ensinar é expor as verdades das Escrituras para que as pessoas cresçam. O ensino tem por objetivo criar raízes doutrinárias nos santos. Havia uma grande preocupação de Deus para que o seu povo fosse ensinado. Né? Tanto é que lá no Antigo Testamento você vai ler, principalmente no livro de Deuteronômio, né? que o pai devia ensinar o filho a palavra, deitado, acordado, andando pelo caminho. Até existe a expressão, né? Inculcar a palavra na mente da criança. Inculcar ali quer dizer fazer um corte. Fazer um corte para que a palavra penetre na mente, que ela fique na mente. Então, nós devemos primar pelo ministério de ensino. Que o ensino seja prioridade em nossas igrejas. O de ensino, escola bíblica dominical, já não existe em muitas igrejas. Por isso igrejas estão aí raquíticas,
fechando as portas. Por quê? Porque quando não há base na palavra, ventos de doutrina, de inovações, derrubam os raquíticos crentes que não estão firmados na palavra. 2 Timóteo 2,2: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O ministro, ele é um educador, é um discipulador. Uma das exigências, uma das qualificações do presbítero era ser apto a ensinar. 1 Timóteo 3,2: Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não se deveria admitir presbítero na igreja que não seja capaz de ensinar. Não se deveria admitir obreiro, presbítero, evangelista, pastor, que não tivesse essa aptidão para ensinar. A igreja sofre porque poucos são os ensinadores que temos hoje em dia. O Brasil já teve grandes ensinadores, homens que ensinavam a palavra de forma magistral. As gerações passadas foram edificadas por esses homens. Mas hoje, infelizmente, temos muito louvor e pouca palavra. E quando se tem a palavra, é uma palavra apenas para massagear o ego das pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos desperte para o ministério do ensino. Que nos desperte para ensinar a palavra como ela é. Usando o dom de Deus com autoridade. Carta a Tito, capítulo 2, verso 15. Olha o que Paulo está dizendo. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Nós não podemos confundir autoridade com autoritarismo. São coisas distintas, diferentes. O que é o autoritarismo? O autoritário é aquele que grita, aquele que manda, aquele que impõe medo, aquele que exige. E você o obedece por medo e não por respeito. Já a autoridade não. A autoridade, ela pede, ela não altera o tom de voz. A autoridade você respeita, você serve ela com prazer. Um exemplo é Jesus. Lá no final de Mateus, no capítulo 7, diz assim: E as multidões se maravilhavam do seu ensino, porque as ensinava com a autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade. Aonde Jesus chegava, ele era respeitado, ele era temido. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Ele não impunha. Era reconhecida a sua autoridade. Você não precisa dizer que você tem poder. As pessoas precisam ver isso em você. Se você tiver que dizer a alguém que você tem poder, você não tem poder. As pessoas precisam reconhecer isso em você. Um filho precisa olhar para um pai e não ter medo, mas respeito. É a mesma coisa a nossa relação com Deus. Nós não tememos a Deus, mas nós temos temor. Temor é respeito. Temer é medo. Então, nós temos temor, respeito, reverência. Então, que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós autoridade. E a autoridade vem também, em primeiro lugar, de uma vida irrepreensível, íntegra. Porque tem muita gente que não tem autoridade para repreender. Por quê? Porque ele vai repreender o camarada e ele está no mesmo erro. Então ele não tem autoridade. Então, para você ter autoridade, você precisa também ter integridade. Ser irrepreensível naquilo. Vivendo em constante consagração. O trabalho que prestamos para Deus, ele é espiritual. Daí ser imprescindível ter uma vida piedosa diante de Deus. 1 Timóteo 4, 7 e 8.
mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita a ti mesmo em piedade. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Piedade tem relação com ser reverente. Piedade tem a ver com a vida de adoração. Piedade tem a ver com você ser devoto a uma causa, a alguém. Né? Nós somos devotos do Senhor Jesus. Nós somos devotos do Espírito Santo. Nós somos devotos de Deus Pai. Um exemplo de homem piedoso na Bíblia, Cornélio. Atos 10. Um homem piedoso. Um homem que orava, um homem que se afastava do mal, um homem que fazia ofertas. Piedade é o que falta em muitos obreiros. Piedade é o que falta em muitos ministros. É por isso que os ministérios são tão infrutíferos, tão ineficazes. Exercita-te, pois, na piedade. Aleluia. O estudo das Escrituras e a vida da oração são imprescindíveis para uma vida de piedade. Você não será uma pessoa piedosa sem oração e sem Escrituras. Você não será uma pessoa piedosa sem Escrituras e sem oração. É a velha história. O que é mais importante para o piloto de avião? A asa esquerda ou a asa direita? Óbvio que são as duas, porque o avião não voa só com uma asa. Então, meus amados, a oração e as Escrituras e a oração precisam fazer parte da vida do ministro, da vida do obreiro. É inadmissível um obreiro que não ora. É inadmissível um obreiro que não medita nas Escrituras. É inadmissível um obreiro que não domine as Escrituras. Mas, acima de tudo, é inadmissível um obreiro que não seja dominado pelas Escrituras. O ministro, o obreiro, ele precisa ter dois preparos, o espiritual e o intelectual. O preparo espiritual vem pela oração, pelo jejum, pela consagração. Por você, muitas vezes, ir para a solitude, ou seja, estar só ali com Deus. Nessa vida tão agitada, é preciso tirar momentos para se estar a sós com Deus. Jesus se retirava algumas vezes das multidões. Para quê? Para que ele tivesse tempo. Um tempo maior para se dedicar a Deus. E o obreiro também precisa do preparo intelectual. E o preparo intelectual só vem pelo estudo, irmãos. Só vem pelo estudo. Aprenda a estudar. Existem muitas técnicas de estudo. Leia bons livros que te ensinam a estudar. Eu ainda quero ministrar um curso aqui no nosso canal sobre como estudar. Estudar se aprende estudando. Então dedique-se ao estudo, mais do que às redes sociais. A gente está tão preocupado com rede social e esquece o essencial, que é o estudo da palavra. Exercendo o ministério com uma vida de oração. Como eu disse, é inaceitável, é inacreditável que um obreiro não ore. Jesus viveu uma vida de oração. Lucas é o evangelista que mais registra a oração de Jesus, são 7. E é interessante que Jesus, na maior crise da sua vida, ali no Getsemane, Jesus vai enfrentar essa crise orando. Os discípulos dormem, mas Jesus ora. Ele vai até o Pai. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele ora de forma tão intensa que seu suor se transforma em gotas de sangue. Em Hebreus se diz que ele ofereceu forte clamor. Você imagina a oração de Jesus? Será que Jesus ora como a gente? Essas orações frias, fracas. Uma oração de Jesus, meu Deus, que poder. Vamos aprender com Jesus. Oração. Jesus primeiro falava com o Pai, depois os homens.
Nós queremos falar com os homens e aí depois falar com o Pai. Não, não. Inverta essa pirâmide. Priorize Deus. Aí depois você fala com os homens. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Gosto muito de contar essa história. Dizem que Martinho Lutero orava todos os dias 2 horas. Todo dia, 2 horas de oração. 2 horas de oração. Mas tinha dia que Martinho Lutero tinha muita coisa para fazer. Aí o que ele fazia? Ele diminuía a oração? Não. Ele aumentava 1 hora de oração. Ao invés de orar 2, ele orava 3. E o dia dele rendia muito mais. Experimente começar o dia orando. Você vai ver o quanto o seu dia vai render. John Wesley acordava às 4 da manhã para orar. John Wesley mudou a história da Inglaterra. Avivamentos começaram na oração. A importância do estudo da palavra. 2 Timóteo 2,15, tão conhecido, tão citado por nós, mas a verdade seja dito, é um versículo negligenciado por muitos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar aqui no original, fazer um corte reto. O obreiro precisa dominar essa ferramenta que é a palavra de Deus. O cirurgião domina os instrumentos da cirurgia. O pedreiro domina a colher, o jeito de fazer a massa de cimento. O marceneiro tem as suas ferramentas. E a ferramenta do obreiro, do ministro, é a palavra. Como eu disse, você precisa dominar a palavra. E a palavra precisa te dominar. Se quisermos ser bem-sucedidos no ministério, é preciso conhecer a palavra. Desenvolva um método de estudo bíblico. Isso vai facilitar muito o seu manuseio da palavra. Você precisa conhecer a história da Bíblia, as doutrinas, as biografias. Há obreiros que infelizmente, quando vão falar, você não espera nada deles, porque sabe que não leem, que não estuda. E ainda fala coisas absurdas. Um dia eu estava ouvindo o irmão estava pregando, e aí ele dizia que Neemias estava em cima de uma escada. E eu tentei pela mente puxar ali aonde se dizia que Neemias estava em cima de uma escada. E eu fiquei pensando, gente, aonde esse irmão achou isso? Eu não achei isso até hoje. E fui para casa, cheguei e reli a história de Neemias. E aí eu cheguei à conclusão de que o irmão, equivocadamente, achou que Neemias estava sob uma escada. Por quê? Tobias e Sambalate mandaram um recado, um convite para Neemias, para ele descer até o vale de Ono, para eles se encontrarem. Mas como Jerusalém ficava em cima, no alto, Neemias mandou dizer, não posso descer, porque estou fazendo grande obra. Aí, como ele disse que não podia descer, o irmão concluiu, equivocadamente, que Neemias estava numa escada, e não estava, irmão. Ele estava no alto, ou seja, em Jerusalém. Se ele lesse as escrituras com o maior cuidado, com o maior denodo, ele não teria dito isso. Se alguém chega para ele e diz assim, irmão, onde está escrito aí que Neemias está na escada? Ele ia passar aperto. Desenvolva um método de estudo bíblico, irmão. Vai mudar o seu ministério. Conclusão. Deus nos confiou um ministério e espera que o desempenhemos com excelência. Que nos preparemos, que nos capacitemos a cada dia. Mas, acima de tudo, venhamos a entender a importância que é exercer o ministério da palavra de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que nós possamos ter sido atingidos por essa palavra e que venhamos a levar mais e mais a sério o nosso ministério, o nosso papel de obreiros na seara do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe.
Essa aula é uma promoção aqui do canal EBD Mestres. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, envie o link. E também na nossa igreja aqui na cidade de Uberlândia, né? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, bairro Dona Zumira. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e te capacite a ser um excelente professor da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima aula, assim querendo o Senhor.